Imagine um homem vivendo uma vida aparentemente perfeita. Ele tinha terras, gado, servos, uma esposa dedicada e um nome respeitado por todos. Seus dias em Harã eram previsíveis e tranquilos, como se nada pudesse mudar. Mas às vezes, é exatamente no momento em que achamos que tudo está estável que algo divino acontece. Uma voz rompe o silêncio da rotina. Uma voz que não é como nenhuma outra. Não era um conselho de um vizinho, nem um pensamento que surgiu em sua mente. Era a voz de Deus. E ela trouxe apenas uma ordem: sai da tua terra, da tua e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não houve explicações detalhadas. Não houve um mapa em mãos. Apenas uma palavra menos vai. Pare por um instante e imagine a cena. Você está em sua casa, rodeado por tudo o que construiu. E ouve uma voz sobrenatural, dizendo para abandonar tudo e seguir para um destino desconhecido. O que você faria? Abraão teve que enfrentar esse dilema. Ele tinha estabilidade, tinha história, tinha conforto, mas acima de tudo, tinha algo maior acontecendo em seu coração. Um chamado que não podia ignorar. Abraão ouviu aquela voz. E com ela veio o peso de uma decisão que mudaria tudo. Harã não era apenas um endereço no mapa. Era o lugar onde estavam suas raízes, seus amigos, sua história, suas memórias. Cada pedra, cada caminho, cada árvore, carregava lembranças de momentos vividos. Sair dali significava cortar laços profundos, abandonar a segurança do que ele conhecia, largar o conforto do que parecia certo. E para piorar, Deus não deu um destino claro. Não houve um mapa, não houve uma lista de etapas, nem uma visão detalhada do que o aguardava. Apenas um comando direto, sem garantias. Vai, imagine o turbilhão de pensamentos na mente de Abraão. Naquela noite, quantas perguntas surgiram? Para onde vou? O que vou encontrar? Será que vou perder tudo? É possível que ele tenha olhado para Sara, sua esposa, e se perguntado como contar a ela que precisariam deixar tudo, e mesmo assim, algo mais forte do que o medo começou a crescer. A confiança. Porque, quando Deus fala, algo dentro de nós reconhece a voz dele. Não importa quão impossível pareça, aquela voz carrega uma autoridade que não pode ser ignorada. E Abraão percebeu que aquela ordem não era apenas sobre sair de um lugar. Era sobre entrar em um plano maior. Mesmo que ele ainda não conseguisse ver, talvez Abraão tenha passado a noite em claro, andando de um lado para o outro, sentindo o peso do chamado. O vento batia nas tendas, as estrelas brilhavam no céu, e em meio ao silêncio, ele refletia: e se eu estiver errado? E se eu perder tudo? E se eu for e nunca mais encontrar paz? Essas perguntas, provavelmente, ecoavam. Emswament, porque fé não é ausência de dúvidas, é a decisão de avançar apesar delas. Abraão podia inventar desculpas. É perigoso demais. Estou velho demais para mudar de vida. É tarde demais para começar de novo. Mas a voz de Deus era maior do que todas as justificativas. Em algum momento, ele entendeu. Não era uma questão de conveniência. Era uma questão de obediência. E é assim que as maiores histórias começam. Não com todas as respostas, mas com um simples sim. Ele olhou para Sara, sua esposa, e compartilhou o que Deus havia dito. Pense no impacto dessas palavras. Sara, Deus nos chamou para deixar tudo e seguir para um lugar que nem sabemos onde é. Imagine os olhos dela, talvez cheios de surpresa, talvez de preocupação, mas também de fé, porque quando Deus chama alguém, o chamado alcança todos ao redor. E então chegou o momento de agir. Abraão sabia que ouvir a voz de Deus não bastava menos, era preciso obedecer. Ele começou a preparar tudo para a jornada. Imagine a cena. Servos correndo de um lado para o outro, reunindo rebanhos, carregando tendas, empacotando pertences. Sara, ajudando a separar os objetos mais importantes, talvez olhando para cada item e pensando: será que vou ver isso novamente? O som dos animais. O barulho das cordas sendo amarradas. A movimentação intensa anunciava algo grande. Uma mudança irreversível estava prestes a acontecer. Vizinho, após vizinho, deve ter perguntado: para onde você vai, Abraão?
E a resposta suave e estranha: eu não sei. Só sei que Deus me disse para ir. Imagine a reação das pessoas. Uns riam, outros achavam loucura. Alguns até tentavam convencê-lo a ficar, mas nada disso o desviou do chamado. Abraão entendeu uma verdade que poucos têm coragem de viver. Obedecer a Deus muitas vezes significa parecer insensato aos olhos do mundo. Mesmo sem saber o destino, ele estava pronto, porque, para Abraão, a voz de Deus era mais confiável do que qualquer mapa. E assim, Abraão partiu. O dia chegou, e os passos que ele deu naquele momento se tornaram eternos na história. Imagine a cena: o portão de Harã ficando para trás, os últimos olhares para a terra que ele conhecia, os caminhos familiares desaparecendo no horizonte. Sara caminhava ao seu lado, os servos seguiam atrás, e os animais avançavam devagar, levantando poeira sob o sol ardente. Cada passo era carregado de significado. Abraão não tinha um mapa nas mãos, não tinha placas indicando o destino, não tinha um plano estratégico. Ele só tinha uma coisa: a palavra de Deus. E foi suficiente. Enquanto avançava, talvez o medo tentasse sussurrar: você está abandonando tudo. E se não houver nada no fim do caminho? Mas, no fundo, a voz de Deus era mais alta que qualquer dúvida. E aquele passo de fé não foi apenas uma caminhada geográfica. Menos foi o início de uma transformação espiritual. Abraão não estava apenas deixando uma terra, estava deixando uma vida inteira para trás, para entrar em um futuro que só Deus conhecia. Cada metro percorrido era um ato de entrega, uma declaração silenciosa: eu confio em ti, Senhor. Asterisk caminhava rumo ao desconhecido. Algo extraordinário aconteceu. A voz de Deus voltou a ecoar, agora com palavras que mudariam para sempre, não só a vida de Abraão, mas a história de toda a humanidade. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pense no peso dessa promessa. Abraão, já em idade avançada, sem filhos, ouvindo que dele viria uma nação inteira. Aos olhos humanos, parecia impossível. Mas quando Deus fala, ele não fala do que é lógico, ele fala do que é eterno. Imagine Abraão olhando para o céu estrelado, tentando compreender a grandeza do que estava ouvindo. Cada estrela parecia um lembrete do que viria. E, mesmo que ele não entendesse todos os detalhes, uma coisa ficou clara: o Deus que o chamou não o deixaria sozinho. Ele não apenas estava guiando Abraão para fora de Harã, ele estava guiando Abraão para dentro de um propósito. E naquele instante, algo mudou no coração dele. O medo deu lugar à esperança. A incerteza foi coberta pela promessa. Começou a entender que obedecer não era perder. Era o primeiro passo para receber algo muito maior do que poderia imaginar. Mas a jornada de Abraão não foi um caminho de flores. A cada dia, novos desafios surgiam: estradas difíceis, climas imprevisíveis, noites frias e dias de calor intenso. Ele deixou uma casa sólida para dormir em tendas frágeis. Deixou a segurança de uma cidade para caminhar por terras desconhecidas. Os olhares desconfiados de povos estrangeiros, a sensação de ser forasteiro, a incerteza sobre o amanhã, tudo isso poderia ter sido motivo para desistir. E ainda assim, Abraão continuou. Por quê? Porque a fé não é a ausência de dificuldades, mas a decisão de seguir, apesar delas. A cada amanhecer, ele se lembrava das palavras de Deus e encontrava forças para dar mais um passo. Sarah, ao seu lado, também demonstrava coragem. Ela deixou o lar, a família, os costumes, para embarcar numa jornada que só tinha uma certeza: a promessa de Deus. E é justamente aí que a fé de Abraão se torna tão poderosa para nós hoje. Ele não caminhava por causa do que via, mas por causa do que cria. Ele sabia que, mesmo sem um mapa, ele tinha algo infinitamente mais valioso: a presença de Deus guiando cada passo. E é aqui que a história de Abraão atravessa o tempo e chega até nós, porque de alguma forma, todos nós recebemos um vai de Deus em algum momento da vida. Não um vai físico como o de Abraão, talvez,
mas um chamado que nos pede para sair do lugar onde estamos e dar um passo de fé. Às vezes, esse vai significa deixar um medo para trás, abandonar um hábito que nos prende, se afastar de um relacionamento que não vem de Deus, ou até mesmo mudar completamente a direção da nossa vida. E, assim como aconteceu com Abraão, Deus não revela todos os detalhes de uma vez. Ele não entrega um manual com todas as respostas, mas nos dá algo mais precioso: a promessa da sua presença. Abraão não saiu de Harã porque tinha todas as garantias. Ele saiu porque sabia que Deus iria com ele. E essa é a mesma certeza que podemos ter hoje. O Deus que chamou Abraão é o mesmo que te chama. E, assim como ele foi fiel com Abraão, ele será fiel com você. Porque quando Deus diz vai, ele já preparou o caminho mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo. Abraão não tinha ideia de que a sua obediência mudaria o curso da história. Ele não sabia que de sua linhagem nasceriam reis como Davi, patriarcas como Jacó, e séculos depois, o próprio Messias, Jesus Cristo. Ele não imaginava que seu simples sim ecoaria até hoje, inspirando gerações inteiras a confiar em Deus. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E é por isso que a decisão de Abraão não é apenas um relato antigo, é um espelho para nós hoje. A pergunta permanece: o que Deus está pedindo para você deixar? Qual é o vai que você está ouvindo em sua vida? Talvez Ele esteja pedindo que você dê um passo em uma nova direção, que confie nele com algo que você tem segurado com força, que entregue uma área do seu coração que ainda está fechada. A obediência de Abraão nos lembra que a fé começa quando a gente decide sair do controle e entregar o volante a Deus. E o que aconteceu com Abraão pode acontecer com você. A partir de um único passo de fé, Deus pode abrir caminhos que você nunca sonhou, trazer promessas que você nem sabia que existiam, e escrever uma história muito maior do que você imaginou. E agora, chegou a sua vez de responder. Abraão ouviu a voz de Deus, acreditou e deu o primeiro passo. E esse passo mudou tudo. Hoje, a mesma voz que chamou Abraão também chama você. Talvez ela esteja sussurrando ao seu coração: vai, confia, entrega. Pode ser um convite para sair do medo, para deixar o passado, para dar início a algo novo, para finalmente confiar que Deus tem um plano maior para a sua vida. Mas lembre-se, a fé começa quando você decide dizer sim. Abraão não esperou entender tudo para obedecer. Ele apenas acreditou. E é exatamente isso que você pode fazer hoje. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo agora. Mesmo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal Sementes da Fé. Aqui, todos os dias, plantamos palavras de esperança e inspiração para que sua fé seja fortalecida. Porque quando Deus diz, vai, Ele já preparou o caminho. Só falta uma coisa: que você dê o seu primeiro passo. Está pronto para obedecer?